Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Enquanto ele estava se abrindo, eu fiz uma piada fora de hora, e ele tomou uma vingança brutal. Oi, esta é a minha primeira vez aqui, então não tenho certeza se estou fazendo isso certo. Uma amiga minha recomendou que eu viesse aqui para compartilhar minha história depois que eu confiei nela. Ela ficou surpresa e não sabia como me ajudar, então eu pensei em tentar isso. Acho que estou aqui para desabafar e procurar conselhos, porque eu realmente preciso processar o que aconteceu. Isso vai ser um pouco longo, mas espero que você fique comigo. Eu preciso tirar isso do meu peito, desabafar e talvez ganhar alguma perspectiva sobre como seguir em frente e consertar as coisas para aqui. Um pouco de contexto para ajudar você a entender de onde eu venho. Meu nome é Lisa, tenho 29 anos e estou casada com Greg, que tem 31, há cerca de 5 anos. Nosso relacionamento tem sido geralmente bom. Tivemos nossa cota de altos e baixos, mas, no geral, temos sido felizes juntos. Greg é um cara incrível, romântico, carinhoso e sempre disposto a ir além por mim. Greg e eu nos conhecemos na faculdade e gostei dele imediatamente. Ele tinha esse ar quieto, quase distante, que o tornava difícil de se aproximar no começo. Ele não era do tipo que se abria facilmente, e parecia que ele sempre mantinha todos à distância. Não vou mentir, foi difícil romper aquela barreira que ele tinha. Ele era frio, fechado, e realmente não deixava ninguém ver o que estava acontecendo com ele. Mas por alguma razão eu me sentia atraída por ele. Continuei tentando, aos poucos, me aproximar. Passei tempo com ele e pouco a pouco, comecei a ver vislumbres de quem ele realmente era sob aquela fachada dura. Levou tempo e paciência, mas eventualmente nos conectamos. E uma vez que começamos a namorar, as coisas realmente começaram a encaixar. 5 anos atrás decidimos nos casar. Nosso relacionamento não tem sido perfeito, mas temos feito funcionar. Greg sempre foi um pouco como um livro fechado quando se trata de suas emoções. Ele nunca foi do tipo que fala sobre seus sentimentos ou sobre o que o incomoda, mas apesar disso conseguimos ficar juntos. No entanto, sempre houve um problema que sempre nos incomodou. Greg nunca foi bom em se abrir sobre seus sentimentos. Ele sempre foi um pouco sensível e tem dificuldade em expressar o que realmente está acontecendo por dentro. Eu sempre tentei ser compreensiva e paciente com ele, mas devo admitir que às vezes acho desafiador lidar com essas questões emocionais, especialmente quando estou lidando com meu próprio estresse e estou sobrecarregada. A luta de Greg com a vulnerabilidade sempre foi algo com que tentei lidar. Muitas vezes me sinto como se estivesse andando sobre vidro, tentando ser compreensiva sem pressionar muito ou piorar as coisas. Sou dona de casa e tenho desempenhado esse papel desde que Greg e eu nos casamos. Ele é quem trabalha e paga as contas, o que se encaixa na nossa configuração tradicional e funciona bem para nós. Greg cresceu em uma casa muito tradicional onde os homens foram ensinados a serem estoicos e silenciosos sobre seus sentimentos. Foi incutido nele desde jovem que expressar emoções era um sinal de fraqueza, e isso é algo que ficou com ele ao longo da vida. Nós dois tivemos nossa cota de traumas para lidar por causa desses valores tradicionais. Então, há algumas semanas, tivemos uma daquelas conversas profundas, de coração para coração, onde Greg começou a falar sobre suas inseguranças e sentimentos. Para ele, isso foi uma coisa muito grande porque, como mencionei, ele não é muito aberto sobre suas emoções. Ele começou a compartilhar coisas muito pessoais sobre suas lutas na infância, como elas afetaram sua autoestima e como estão impactando o nosso relacionamento. E eu estava genuinamente tentando ser solidária durante essa conversa. Ouvi com atenção, tranquilizei-o e tentei oferecer conforto. No entanto, no meio dessa discussão séria, fiz uma tentativa equivocada de aliviar o clima. Achei que uma pequena piada poderia fazer ele se sentir melhor então, enquanto Greg estava falando sobre se sentir como o elo mais fraco em sua família e a pressão de ser forte e estoico, fiz um comentário. Eu disse algo como: "Ah, meu Deus, um homem se abrindo. Acho que estou pegando o nozinho. Você é apenas emocionalmente desafiado. Se você fosse mais sensível, seria uma novela ambulante." Na época pensei que era uma observação inofensiva e leve, destinada a fazê-lo rir e aliviar o clima. Mas olhando para trás, percebo que foi completamente fora de lugar e insensível. O rosto de Greg, que estava suave e vulnerável, imediatamente ficou completamente sério. Ele passou de estar aberto e emocionalmente exposto a se fechar completamente. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Ele não disse nada imediatamente, mas eu pude ver a dor em seus olhos. Tentei voltar atrás e pedir desculpas, mas sabia, no fundo, que eu já tinha ultrapassado uma linha. O clima na sala mudou drasticamente. Senti um aperto no peito ao perceber o quanto eu tinha estragado tudo. Tentei me desculpar imediatamente após fazer a piada, mas a reação de Greg foi apenas um silêncio frio. Eu podia ver a dor em seus olhos, mas ele não estava dizendo nada. Eu me tranquilizei pensando que as coisas iriam melhorar depois de alguns dias.
Já tivemos nossos desentendimentos antes e geralmente conseguimos resolver as coisas eventualmente. Mas desta vez foi diferente. Greg se tornou cada vez mais distante e retraído, o que era totalmente fora do normal para ele. Ele não era alguém que se abria facilmente sobre seus sentimentos, mas geralmente era caloroso e atencioso. Essa mudança repentina foi perturbadora. O doce e atencioso Greg que eu conhecia parecia ter desaparecido e sido substituído por alguém que agora era mais frio e mais fechado do que nunca. Tentei abordar o que tinha acontecido, esperando resolver o problema e consertar as coisas. Cada vez que eu fazia isso, ele simplesmente dava respostas vagas ou mudava de assunto. Parecia que ele estava levantando uma parede, tornando quase impossível alcançá-lo. Seu calor habitual se foi, e eu senti que estava perdendo contato com a pessoa que pensei conhecer tão bem. O comportamento de Greg continuou a piorar. Tudo começou com ele se afastando de mim emocional e fisicamente. Ele parou de ajudar em casa e, de maneira alarmante, retirou todo o dinheiro da nossa conta conjunta. Isso deveria ter sido um sinal vermelho, mas eu não entendi totalmente o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Alguns dias atrás, Greg trouxe um cachorro para casa. O problema é que eu sou extremamente alérgica a cães. Eu lembrei da minha alergia e pedi para ele devolver o cachorro ao abrigo. Discutimos de um lado para o outro, e eu pude sentir minha frustração aumentando. Finalmente eu disse a ele que teria que escolher entre mim e o cachorro. A resposta de Greg foi imediata e chocante. Ele escolheu o cachorro. Ele me disse para arrumar minhas coisas e sair da casa dele. Eu fiquei atordoada. Tentei encarar como uma piada, até rir nervosamente, mas Greg estava falando sério. Ele me disse que estava farto de eu não apoiá-lo e que o cachorro era melhor do que eu. Ele disse que eu era emocionalmente indisponível e que ele não queria repetir seu trauma de infância ficando com alguém que achava nojento que um homem se abrisse. Tentei me desculpar e argumentar com ele, mas ele não queria me ouvir. Era como se ele estivesse esperando uma desculpa para me expulsar. Sentindo-me como se estivesse em um pesadelo, arrumei o que pude e fui para a casa da minha melhor amiga. O marido e os filhos dela estão de férias, então há espaço para mim agora. Mas eles voltarão em uma semana ou algo assim. Depois disso não terei para onde ir. Estou perdida, sentindo-me completamente perplexa com o quão rapidamente as coisas se deterioraram. Greg, meu marido, é tão amoroso e solidário, mas agora ele parece uma pessoa completamente diferente. Agora minha melhor amiga sugeriu que eu postasse aqui, porque ela está tão confusa com o comportamento de Greg quanto eu. Estou lutando para entender porque ele espera que eu esteja constantemente emocionalmente disponível, especialmente quando eu não sou a pessoa que o traumatizou. Percebo que pode soar egoísta, mas estou genuinamente frustrada. Preciso de conselhos sobre como lidar com essa situação. Não posso me dar ao luxo de ficar sem teto e estou ficando sem opções. O que posso fazer para consertar isso? Atualização 1. Oi Reddit, sou eu de novo. Muito obrigada pelos conselhos e comentários que vocês deram na minha última postagem. Muitos de vocês apontaram que o que está acontecendo agora não começou recentemente. Tem se acumulado por um tempo. Vocês estavam certos. Eu não percebi o quanto eu estava reprimindo o Greg e não levando seus sentimentos a sério. Depois de postar aqui, procurei o Greg, mas ele não quis falar comigo diretamente. Então pedi para minha melhor amiga ligar para ele por mim. Eventualmente Greg respondeu a ela. Eles conversaram por um tempo e então pedi à minha amiga que informasse ao Greg que meu erro foi uma coisa única e que ele provavelmente estava pensando demais nisso. Essa abordagem não funcionou muito bem. Greg me enviou uma mensagem de texto bem longa que vou resumir aqui. Na mensagem dele, ele enumerou várias vezes em que eu o desmoralizei e o fiz se sentir mal. Por exemplo, ele costumava manter diários quando era criança porque tinha problemas para expressar seus sentimentos. Eu zombei desse hábito sem perceber o quão importante era para ele. E eu. Ele também mencionou vezes em que tentou falar sobre os problemas da família dele e como comparavam com os irmãos, fazendo-o se sentir inadequado. Eu descartei isso, dizendo que todo mundo tem problemas familiares e que os dele não eram grande coisa. Outra vez, quando ele estava estressado com o trabalho, eu brinquei dizendo que ele estava sendo exagerado e que deveria lidar com o estresse melhor, como todo mundo. Quando Greg tentou me dizer que se sentia emocionalmente isolado e queria ser mais aberto, mas não sabia como, eu ri e disse a ele que não tinha certeza se poderia lidar com mais drama dele. Eu sugeri que talvez ele devesse continuar engarrafando as coisas como sempre fazia. Olhando para trás, vejo como isso foi desdenhoso, mas na época achei que só estava aliviando o clima. Houve outros momentos em que ele expressou dúvidas sobre sua capacidade de ser um bom parceiro. Em vez de oferecer apoio, minimizei os sentimentos dele, acusando-o de iniciar um drama desnecessário no relacionamento. Eu disse a ele que estávamos bem e que ele só estava sendo exagerado. Sempre que ele tentava se abrir, eu revirava os olhos ou fazia um comentário sarcástico, o que só fazia ele se fechar mais.
Uma vez Greg compartilhou que sentia que não estava alcançando suas metas pessoais e estava preocupado em falhar na vida. Eu descartei dizendo que ele estava transformando tudo em uma grande crise e que algumas pessoas tinham problemas reais para lidar. Eu não percebi o quão doloroso isso foi. Quando ele confessou sentir-se inadequado como marido e provedor, eu literalmente gemi e reclamei que eu não sabia que tinha me casado com uma alma tão sensível. Eu disse a ele para se endurecer e lidar com isso. Eu não ofereci nenhuma garantia ou apoio, apenas mais rejeição durante uma conversa séria sobre nossos problemas conjugais. Greg admitiu que se sentia desconectado de mim e desejava que eu fosse mais emocionalmente disponível. Eu respondi dizendo que eu não precisava de uma rainha do drama ou de uma novela toda vez que discutíamos problemas. Sugeri que apenas seguíssemos em frente e não insistíssemos nisso, e completamente ignorei a necessidade dele de conexão emocional. Quando Greg disse que estava se sentindo muito mal e precisava de mais apoio emocional, eu fiz um comentário sarcástico sobre ele agindo como homens afeminados e se ele ia começar a escrever poesia e chorar em um diário. Eu pensei que estava sendo engraçada, mas agora percebo que foi doloroso e desdenhoso. Outra vez, Greg tentou me dizer que sentia que não estava atendendo às minhas expectativas e estava com medo de me decepcionar. Em vez de confortá-lo, eu disse a ele que estava fazendo uma tempestade em copo d'água, como sempre fazia. Eu fiz parecer que as preocupações dele não eram importantes e que eu não esperava que ele fosse perfeito. Olhando para trás, vejo que minhas respostas não eram apenas inúteis, mas também o afastavam ainda mais. Eu não levei os sentimentos dele a sério e agora entendo como meus comentários fizeram ele se sentir ainda mais isolado e sem apoio. Eu não tinha ideia de quanto meus comentários e atitudes estavam machucando ele. Agora está claro que ele estava mantendo um registro de todos esses momentos e eles se somaram ao que está acontecendo agora. Eu sei que estraguei tudo e quero consertar as coisas. Estou começando a ver como meu comportamento afetou o Greg e estou tentando entender melhor. Eu sei que não vai ser fácil consertar as coisas e o Greg pode precisar de tempo. Eu só espero que com algum esforço genuíno e mudança, possamos resolver as coisas. Atualização 2. Oi Reddit, sou eu de novo. Tenho lido os comentários da minha última postagem e uau, as respostas foram brutais. Muitos de vocês que foram simpáticos no começo me disseram que eu merecia e que esperavam que o Greg me deixasse. Bem, parece que seus desejos estão se tornando realidade, porque o Greg decidiu que quer um divórcio. Alguns dias depois de o Greg me enviar aquela longa mensagem, passei muito tempo refletindo sobre tudo. Finalmente, entrei em contato com ele e perguntei se poderíamos nos encontrar pessoalmente para conversar. Ele estava relutante no começo e queria continuar apenas trocando mensagens de texto, mas eu insisti em uma conversa cara a cara. Quando cheguei à casa, tivemos uma conversa muito longa. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, já que minha hora de almoço está quase acabando, mas quero compartilhar o essencial. Pedi desculpas ao Greg profusamente. Eu disse a ele o quanto eu sentia por constantemente diminuir os sentimentos dele e por não ser solidária. Expliquei que meu comportamento vinha da minha criação rígida e não de uma falta de amor ou respeito por ele. Greg ouviu em silêncio durante toda a minha desculpa. Depois de expressar meu desejo de consertar as coisas, ele finalmente falou. O que ele disse foi como um soco no estômago e ele me disse que não havia chance de consertarmos nosso relacionamento. Ele disse que queria um divórcio e que não sabia como me dizer isso antes, mas agora ele tinha certeza. Greg disse que estava cansado de estar em um relacionamento onde seu parceiro era emocionalmente indisponível. Ele queria alguém que estivesse lá para ele assim como ele estava lá para eles. Eu comecei a chorar e implorei para ele reconsiderar. Eu disse a ele que o amava e que isso não era algo que devíamos deixar nos separar, mas ele não mudou de ideia. Ele me disse que tinha terminado de falar e pediu para eu ir embora. Eu tentei entrar em contato com minha melhor amiga, esperando que ela pudesse persuadi-lo, mas ele também a ignorou. Sentindo-me desesperada, eu liguei para meus pais que moram em outro estado. Eles são fortemente contra o divórcio e tentaram falar com o Greg, mas ele se recusou a ouvir. Eu até entrei em contato com os pais e irmãos do Greg, mas eles também não tiveram sucesso. A irmã do Greg disse que ele até ameaçou cortá-lo se continuassem a pressioná-lo sobre isso. Agora parece que estou vivendo um pesadelo do qual não consigo acordar. Estou lutando para aceitar que o Greg não vai mudar de ideia. Eu continuo esperando que ele caia em si, mas já faz semanas e nada mudou. Estou exausta e entorpecida. Minha melhor amiga não pode mais me hospedar, então tenho dormido em sofás, mas não posso continuar assim para sempre. Eu não tenho muitos amigos e não tenho para onde mais ir. Eu me sinto tão sozinha e perdida agora. Eu não sei o que fazer a seguir. Se alguém tiver algum conselho ou sugestão, eu realmente apreciaria. Atualização 3. Muitos de vocês têm dito que eu mereço isso e que o Greg merece algo melhor. Bem, honestamente que se dane vocês. É fácil julgar do lado de fora.
Quanto à atualização real para aqueles que genuinamente se importam, o Greg ainda quer o divórcio. Ele não mudou de ideia. Eu não consigo entender porque ele simplesmente não pode se fortalecer e trabalhar nas coisas. Agora estou completamente sem teto. Eu só posso ficar no sofá dela por um tempo limitado, e agora estou presa ficando em abrigos para pessoas sem teto. É uma queda dura de onde eu estava há apenas alguns meses. Como diabos tudo muda em tão pouco tempo? Para piorar as coisas, fui servida com os papéis do divórcio. O Greg não apenas os enviou, ele me convidou para o local de trabalho dele sob o pretexto de almoçar comigo. Eu pensei que talvez ele estivesse reconsiderando e finalmente caindo em si, mas em vez disso, ele usou o encontro para me entregar os papéis. Eu fiquei furiosa. Comecei a gritar, fiz uma cena e a segurança teve que me escoltar para fora. Não é o meu momento mais orgulhoso, mas eu me senti completamente traída e humilhada. Agora estou em uma situação onde não tenho dinheiro, nem casa e minhas coisas ainda estão na casa do Greg porque eu não tenho onde guardá-las. Parece que eu não sou diferente das pessoas nas ruas. Estou tentando sobreviver e dar sentido a tudo, mas parece que estou presa em um pesadelo ou em um jogo de vídeo ruim. Meus pais, que moram longe, falaram sobre me comprar uma passagem para voltar e ficar mais perto deles. Eles estão desapontados tanto comigo quanto com o Greg. Eles acreditam que se eu tivesse sido uma esposa melhor, isso não teria acontecido. Eles são muito tradicionais e não estão sendo muito racionais sobre isso. Então é aí que estou agora, apenas tentando sobreviver e descobrir meus próximos passos. Atualização 4. Oi Reddit, nossa, já se passaram alguns meses e uau, tem uma longa atualização para vocês. Preparem-se. Parei de postar porque estava sobrecarregada e não via sentido em atualizar. Já estava lidando com estar sem teto e sem dinheiro, e a última coisa que eu precisava era mais ataques. Então, primeiro, o divórcio está finalizado. Foi resolvido bastante rápido, honestamente. Estivemos casados por apenas 5 anos e como não tínhamos filhos e mantínhamos nossas finanças separadas, não houve muitas complicações. Foi doloroso, mas foi direto. Greg ficou com a casa, todo o dinheiro e as economias dele. Tudo era dele e nada era meu. Após o divórcio, meus pais gentilmente me enviaram dinheiro para uma passagem de avião. Eu arrumei minhas coisas da casa do Greg e voltei para casa. Já se passaram alguns meses agora e a vida tem sido difícil. Não é assim que eu imaginava que minha vida seria. Estar no final dos meus 20 anos e de volta à casa dos meus pais, um lugar que eu sempre odiei. Meus pais têm colocado a culpa em mim. Eles continuam dizendo coisas como ninguém vai querer se casar comigo de novo e como eu estraguei minha vida. Eles continuam insistindo que eu devo ter feito algo para irritar o Greg, que eu não fui uma boa esposa e tudo isso. Alguns dias eles também se voltam e culpam o Greg, dizendo que ele era menos homem e todas essas besteiras. A verdade é que o Greg foi mais homem do que qualquer um deles poderia ser, mais do que meu pai poderia ser. Eles estão tão fixados em suas mentalidades que nada parece mudar suas opiniões. É cansativo e honestamente desmoralizante. Eu sei que muitos de vocês sugeriram que eu conseguisse um terapeuta para lidar com as consequências emocionais, e eu concordo, eu preciso de ajuda. Mas agora eu não posso pagar por isso. Estou juntando cada centavo apenas para economizar o suficiente para me mudar da casa dos meus pais. A terapia terá que esperar até que eu esteja mais estável. Por enquanto, estou apenas tentando passar por cada dia. Parece que estou me segurando, mas é onde estou. No lado positivo, consegui um emprego. Não paga muito, mas estou economizando cada centavo que posso. Infelizmente, meus pais me cobram aluguel, o que é quase tanto quanto seria se eu tivesse um colega de quarto em outro lugar. Então, tenho tentado economizar para um adiantamento e também procurando um colega de quarto para poder me mudar. É um maldito círculo constante, tentando encontrar um lugar, economizar dinheiro e descobrir como fazer as contas fecharem. Eu nem tenho dinheiro suficiente para diversão. Eu não posso lembrar a última vez que fiz algo divertido ou comprei algo para mim que não fosse uma necessidade. A vida parece surreal. Um minuto eu estava casada e pensava que tudo estava bem, e no próximo estou de volta à casa dos meus pais tentando entender tudo. É enlouquecedor e frustrante. Eu só estou tentando sobreviver e me reerguer, mas é uma luta todos os dias. Atualização 5. Oi Reddit, de alguma forma acabei fazendo login novamente depois de algumas semanas e vi que alguns de vocês ainda estão pedindo atualizações. É um pouco surpreendente dado o quão duramente alguns de vocês foram antes, dizendo que eu merecia tudo de ruim que me aconteceu. De qualquer forma, aqui está um pouco de uma atualização sobre como as coisas têm sido. Primeiro, o lado positivo. Parece que o Greg finalmente está se defendendo. Ouvi dizer que ele se distanciou dos pais dele e agora mantém contato mínimo com os irmãos. É uma grande mudança de como ele costumava lidar com questões familiares e é bom vê-lo estabelecendo limites, tomando o controle da própria vida.
Embora não estejamos mais juntos, ainda desejo o melhor para ele. Eu odeio por me deixar e me abandonar, mas vê-lo se defender é uma mudança positiva. Eu ainda sinto muita falta dele. Eu penso nele, em nós e no que poderia ter sido. Tínhamos planos de começar a tentar ter filhos no próximo ano, e agora tudo isso se foi. Ainda é tão difícil aceitar que tudo acabou num piscar de olhos e eu continuo pensando no que tínhamos e no que perdemos. Do meu lado, comecei a me defender mais. Acho que me inspirei nas mudanças do Greg. Tenho revidado meus pais e ignorado as críticas constantes deles. Me afastei das atividades da igreja e parei de tentar me conformar às expectativas deles. Parece que finalmente estou passando por uma fase rebelde, mesmo que seja um pouco tarde na vida, haha. Quando eles tentam me lembrar que estão me hospedando, eu lembro a eles que estou pagando aluguel e que não sou uma parasita. Definitivamente não é o que eles esperavam e eles odeiam, mas está me dando uma satisfação necessária. O trabalho tem sido meu foco principal, longas horas e turnos extras, tudo em um esforço para economizar e eventualmente me mudar da casa dos meus pais. A vida é bem monótona no momento, mas acho que é de se esperar dado tudo o que aconteceu. Então essa é a atualização. Obrigada àqueles que têm sido compreensivos. Ao resto de vocês, bem, vocês sabem onde estão. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meus pais levaram minha irmã gêmea para o Havaí após a formatura, me deixando para trás, mas uma mulher me deu $50 mil. Enquanto eles estavam fora. Para contextualizar, algumas semanas atrás, minha irmã e eu nos formamos no ensino médio, e no outono iremos para a faculdade. Alex é minha irmã gêmea, e tenho que admitir que ela sempre foi melhor do que eu academicamente. Nunca fui muito fã de livros e sempre me interessei mais por esportes. Recentemente, consegui uma bolsa de futebol e acho que é uma grande conquista, mas meus pais só se importaram com o fato de Alex ser a oradora da turma, e a levaram para o Havaí para comemorar, enquanto eu recebi apenas um cartão dizendo parabéns. Agora, eles realmente esperam que eu compartilhe o presente que recebi de outro membro da família com ela porque ela está fazendo birra. No dia seguinte à nossa formatura, meus pais perguntaram a ela o que queria como presente e disseram que iriam conseguir. Essa conversa aconteceu bem na minha frente e eles não se deram ao trabalho de me perguntar nada, o que não foi surpreendente, pois sempre foram parciais em relação a Alex. Então, ela pensou por alguns minutos e disse que queria que a levassem, junto com alguns amigos, para o Havaí como presente. Meus pais concordaram instantaneamente e Alex foi para o quarto dela para comemorar e contar aos amigos. Enquanto ela estava no quarto, perguntei aos meus pais se eu iria com eles ou não, porque honestamente não tinha certeza. Geralmente, quando estamos em férias em família, eles me levam, mas como este era um presente para Alex, não tinha certeza se minha presença era necessária ou apreciada por ela, porque ela realmente não gosta muito de mim, e estou bem com isso. Eu também não sou fã dela, porque embora sejamos gêmeos, ela é muito diferente de mim. Ela é mimada, arrogante e geralmente muito desrespeitosa com todos, e ninguém que foi à escola conosco gosta dela. Apenas seu grupo de amigos parece achar que ela é perfeita, mas eu acho que é porque eles são iguais a ela. De qualquer forma, quando perguntei aos meus pais se eu iria junto com eles, eles tiveram que pensar por um tempo, e eu soube instantaneamente que a resposta seria não, porque se eles tinham que pensar, não poderia ser porque estavam dispostos a me levar. Eles provavelmente já decidiram que não iam me levar e estavam apenas pensando em uma forma de me dizer. Depois de alguns segundos, minha mãe falou e disse que, como este é um presente para Alex, seria injusto me levar, porque então se tornaria apenas uma viagem em família. Eu apontei o óbvio, que meus pais estavam indo com ela, mas disseram que estavam apenas indo com ela porque Alex queria e estavam bastante certos de que ela não me queria, porque até eles estavam cientes do fato de que nós não nos dávamos bem. Depois que isso me foi esclarecido, não havia mais nada a dizer, então voltei para meu quarto e me senti mal por mim mesmo, porque mesmo que não tenha conquistado nada grandioso academicamente, eu acho que uma bolsa de futebol também merecia uma celebração, mas meus pais não pareciam se importar comigo ou com minhas conquistas. E além disso, estavam dispostos a me deixar sozinho em casa por uma semana inteira enquanto estavam fora, e a Alex teria a chance de comemorar com os amigos no Havaí. Eu estava miserável por um dia inteiro até que percebi que, com minha família fora por uma semana, significaria que eu teria casa só para mim e poderia fazer o que quisesse. Isso me fez sentir um pouco menos chateado e decidi que iria aproveitar ao máximo a situação. Enquanto se preparavam para a viagem, parecia que todos tinham esquecido completamente de mim, e essa não era uma sensação a qual não estava acostumado, mas realmente doeu no dia em que eles estavam saindo.
Meus pais me disseram para cuidar bem da casa e pelo menos se despediram de mim, mas minha irmã nem me olhou e simplesmente foi embora. Nada disso foi um comportamento surpreendente vindo dela, então vocês podem imaginar o quão ruim é minha relação com ela. Nos primeiros dias, apenas convidei meus amigos, jogamos videogame, comemos um monte de junk food e fizemos o que quisemos, desde a manhã até a noite, quando eles tinham que ir para casa. E esse era meu plano para cada dia. No dia final, eu ia ligar para meus amigos e dizer que poderiam vir para casa também, mas por volta das 8 da manhã, ouvi o sino da porta. Era muito cedo para meus amigos aparecerem. Eu também não tinha acordado completamente ainda, porque estava dormindo até tarde desde que me formei no ensino médio. Então, quando desci e olhei pela janela para ver quem era, fiquei um pouco chocado ao ver minha mãe lá em pé. Demorei alguns minutos para me lembrar que minha mãe não estava aqui, ela estava com o resto da família no Havaí, e essa devia ser outra pessoa. Então percebi algumas diferenças também, como o fato de que essa mulher que estava parada do lado de fora da porta era muito mais alta que minha mãe. Ela também parecia um pouco mais jovem e tinha mechas loiras no cabelo, e minha mãe odiava isso, então pude concluir que definitivamente não era minha mãe, mas alguém que se parecia estranhamente com ela. Decidi abrir a porta depois de pensar um pouco, porque se ela se parecia com minha mãe, significava que deveria ser uma parente de algum tipo. Quando abri a porta, ela se apresentou como a prima da minha mãe e disse que havia vivido no Reino Unido pelos últimos 20 anos, então provavelmente nunca a tinha visto antes. Pelo que eu sabia, minha mãe não tinha irmãos e era filha única, e essa mulher parecia apenas alguns anos mais jovem que minha mãe, então eu já tinha adivinhado que deveria ser uma prima. Mas para que uma prima se parecesse tanto com minha mãe era simplesmente estranho. E definitivamente nunca ouvi minha mãe falar de alguma prima do Reino Unido. Mas de novo, eu realmente não falo com minha mãe com frequência. Eu a convidei para entrar, mas me certifiquei de dizer que meus pais não estavam em casa, porque eu estava certo de que ela havia vindo vê-los e não a mim. Para minha surpresa, ela disse que estava tudo bem, porque não veio vê-los, mas realmente veio me ver e a minha irmã. Isso foi outro choque para mim, porque não conseguia imaginar o que ela queria fazer comigo e com minha irmã, mas de qualquer forma, tive que lhe dizer que eu era a única pessoa em casa e minha irmã estava fora. Ela parecia um pouco chateada quando eu disse isso e me perguntou onde estavam os outros, então decidi ser honesto com ela, porque seu rosto parecia confiável, e contei a verdade. Como a maioria das outras pessoas, ela também ficou chocada ao descobrir que minha família me deixou sozinho em casa e foi para o Havaí com minha irmã para comemorar sua formatura no ensino médio, mesmo que eu também tivesse me formado ao mesmo tempo. Tentei minimizar o quão terrível eu havia me sentido porque não queria parecer que estava reclamando com ela, já que não queria que minha mãe me gritasse por contar tudo à sua prima quando voltassem. Ela me disse o quanto sentia e disse que podia entender como eu me sentia, então queria me dar um presente. Então ela tirou seu talão de cheques da bolsa e me escreveu um cheque, mas pediu que eu preenchesse o valor. Essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu, e fiquei chocado, então disse a ela que não poderia deixá-la fazer isso porque simplesmente não podia aceitar dinheiro dela. Nós ficamos discutindo isso por alguns minutos e então ela simplesmente disse que ia preencher o valor que queria me dar e me escreveu um cheque de $50.000. Insisti que não poderia aceitar isso dela, porque era uma quantia enorme, algo que eu nem conseguia imaginar, mas ela me disse que simplesmente não ia ouvir isso e eu tinha que aceitar. Ela disse que era o mínimo que podia fazer por mim, honestamente, ainda não sei o que isso significa. Mas no final, ela me forçou a aceitar o cheque. Então conversamos um pouco sobre minha família e como todos os outros estavam, mas eu podia perceber que sua mente estava em outro lugar e ela definitivamente não estava me ouvindo. Depois de cerca de meia hora, ela me disse que tinha que ir embora e disse que esperava me ver em breve novamente. Uma vez que ela se foi, percebi que havia sido uma reunião muito estranha e seu comportamento foi extremamente desconfortável. Eu também não conseguia me livrar da sensação de que ela havia mentido sobre ser a prima da minha mãe, porque primos definitivamente não se parecem tanto entre si, ou talvez às vezes se pareçam, mas eu simplesmente tinha essa sensação, e ainda tenho, de que minha mãe tem uma irmã que nenhum de nós conhece, e é por isso que ela teve que mentir para mim sobre ser a prima da minha mãe. Eu sei que é loucura e não quero parecer um teórico da conspiração, mas aquela mulher era a imagem idêntica da minha mãe e eu simplesmente sentia isso. Mas agora, chegando à parte onde cometi um erro, foi realmente descuidado da minha parte, mas fiquei tão desconcertado com aquela reunião com a mulher que esqueci do cheque. Eu o deixei lá na mesa de café, embaixo de um monte de cartas que tinham chegado dos meus pais durante aquela semana.
Então meus amigos vieram e tivemos uma pequena festa com algumas outras pessoas, então eu me esqueci completamente daquele cheque. Na manhã seguinte, minha família voltou do Havaí e todos estavam em um clima de celebração, exceto eu, obviamente. Alguns minutos depois que eles voltaram para casa, meus pais começaram a verificar sua correspondência e, no fundo, encontraram um cheque. Eu sou incrivelmente sortudo por estar bem ali e conseguir pegar o cheque das mãos do meu pai assim que ele viu, mas foi um pouco tarde demais, porque ele percebeu que era um cheque endereçado a mim e começou a fazer um monte de perguntas sobre isso. O que não o culpo, porque se alguém escreve um cheque de $50.000 para seu filho, você definitivamente quer fazer perguntas sobre isso. Depois que descobriram sobre o cheque, eu sabia que não havia sentido em esconder nada e contei a eles sobre a mulher que havia visitado, a conversa que tivemos e que ela havia me escrito aquele cheque porque queria, e que eu iria depositar o cheque em breve. Uma coisa muito interessante que aconteceu enquanto eu contava a todos sobre a visitante, eu pude ver que meus pais começaram a parecer muito nervosos, e não estou brincando quando digo que a cor literalmente desapareceu de seus rostos. Era muito óbvio, porque eles tinham voltado do Havaí todos bronzeados, e de repente, começaram a parecer pálidos e suados. Estava prestes a perguntar à minha mãe quem era essa prima do Reino Unido, porque eu podia perceber que havia algo que ambos estavam escondendo de nós. Mas antes que eu pudesse fazer isso, graças à minha irmã mimada, a conversa foi completamente desviada. Ela não pode viver sem fazer tudo girar em torno dela, então ela obviamente escolheu aquele momento para começar a reclamar sobre como o cheque havia sido endereçado apenas a mim e disse que eu deveria ter falado com aquela tia e dito a ela para fazê-lo em nome de ambos, em vez de apenas para mim. Eu disse a ela que essa mulher sabia sobre nós dois e que havia escolhido endereçar o cheque apenas a mim de propósito. Depois tentei voltar a falar com meus pais, mas os três começaram a falar sobre o cheque em vez disso. Foi uma tentativa clara de mudar o tópico da conversa e funcionou, porque meus pais começaram a incentivar minha irmã a brigar comigo e ela caiu na armadilha. Alex eventualmente começou a gritar comigo para chamar minha atenção e disse que isso era muito injusto e que eu teria que dividir o valor com ela. Isso chamou minha atenção e eu lhe disse que não havia jeito de eu deixar isso acontecer, porque ela já tinha recebido seu presente. Ela queria uma viagem ao Havaí com seus amigos e isso foi o que ela conseguiu, e agora este era meu presente, então não sou obrigado a compartilhá-lo com ela, assim como ela não era obrigada a me levar com ela ao Havaí. Achei que era uma declaração justa, mas meus pais começaram a incentivá-la e disseram que se minha tia tivesse vindo nos visitar, obviamente ela tinha a intenção de nos dar um presente a ambos. Mas eu insinuei que devia ter feito o papel de vítima na frente dela e, por pena, ela me escreveu o cheque, já que eu deveria ter pintado o resto da minha família como os vilões. Alex comprou essa história e, honestamente, eu não precisava fazer o papel de vítima, porque eu definitivamente era uma vítima aqui. Eu era vítima de uma família terrível e não sei se aquela mulher escreveu o cheque por pena ou não, mas ele estava endereçado a mim e eu não ia compartilhá-lo com ninguém. Então, obviamente, isso levou a uma grande briga e meus pais estavam incentivando minha irmã a ser ainda mais delirante e com direito durante toda a conversa. Talvez ela não fosse inteligente o suficiente para perceber o que eles estavam tentando fazer, mas eu consegui entender que eles estavam apenas tentando nos distrair de pensar sobre nossa tia e eu estava ficando realmente irritado porque todos estavam sendo ridículos. Eventualmente, minha mãe me disse que eu não ia viver mais com ele se me recusasse a compartilhar aquele dinheiro com minha irmã, e foi quando eu simplesmente perdi a cabeça. Comecei a gritar como uma pessoa louca, o que geralmente tento evitar, porque não quero estar no mesmo nível que minha família, mas simplesmente não consegui me controlar. Eu disse a eles que conhecia meus direitos e que não iria a lugar nenhum e também não iria compartilhar o dinheiro com ela. Para ser honesto, não sei se há alguma lei que impeça isso, mas tenho certeza de que depois da minha explosão eles definitivamente não virão atrás de mim tão cedo. Eu também chamei meus pais de os maiores mentirosos, porque tinha certeza de que eles estavam escondendo algo de nós dois e não podia acreditar que estavam tentando fazer com que brigássemos entre nós para que esquecêssemos a visitante. Então subi para meu quarto para me acalmar, joguei várias coisas pelo quarto e finalmente consegui me controlar. Desde então, ninguém da família falou comigo e, até na hora das refeições, minha mãe leva a comida para mim e sai sem dizer uma palavra. Sinto-me como um prisioneiro em minha própria casa e honestamente pensei em fugir na noite passada. A única pessoa que me disse algo até agora foi Alex, mas mesmo ela estava apenas cuidando de si mesma. Ela veio ao meu quarto esta manhã e disse que tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse concordado em dividir o dinheiro com ela e parado de incomodar meus pais sobre nossa tia quando eu podia ver que eles não queriam falar sobre isso.
E agora não tenho ninguém para culpar, a não ser a mim mesmo, pelo buraco em que me meti. Depois de dizer isso, ela saiu e pensei que ela era a pessoa mais egoísta do mundo, mas então comecei a pensar em muitas coisas e talvez eu tenha agido igual a ela. 50 mil dólares. É uma grande quantia, dividi-la com ela não me faria mal nenhum, mas eu simplesmente queria tudo para mim. E também sinto que talvez eu tenha lido demais na situação com minha tia, mas ao mesmo tempo, a reação deles foi suspeita demais para não prestar atenção. E sinto que estou perdendo a cabeça agora, tenho tantas emoções misturadas sobre tudo que nem sei por que estou tão chateado. Então, realmente preciso perguntar, vocês acham que havia algo suspeito na forma como meus pais reagiram à notícia de que minha tia estava nos visitando? E, mais importante, sou um idiota por me recusar a dividir os 50 mil dólares com minha irmã? Atualização 1. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigado por todas as respostas e comentários na minha publicação. Nunca na minha vida imaginei que tantas pessoas teriam algo a me dizer e se tomariam o tempo de suas vidas para realmente me dar conselhos em uma situação assim. Também é muito reconfortante saber que há mais pessoas como eu por aí, então obrigado por isso, eu acho. Eu estava um pouco confuso na minha postagem original, mas honestamente colocaria isso na situação em que me encontro. Mas, de qualquer forma, vou tentar ser breve e objetivo desta vez. Então, a primeira coisa é que decidi me mudar da casa dos meus pais. Pensei muito sobre isso, eles querem isso e eu definitivamente quero. Nunca saí de casa porque achava que seria levar as coisas longe demais, mas desta vez são meus pais que foram longe demais. Nunca me dei bem com eles, nem com minha irmã. Eu simplesmente não vejo ponto em ficar com eles. Então decidi que vou viver com um amigo meu até a faculdade começar. Os pais dele gentilmente concordaram em me deixar viver com ele de graça, embora eu tenha oferecido para pagar aluguel. O ponto final é que estou saindo daqui, obviamente, vou ficar com todo o dinheiro. Dito isso, o cheque foi feito para mim e só para mim. Não sou obrigado a compartilhar esse tipo de dinheiro com ninguém, muito menos com minha irmã. Se eles não tivessem me deixado em casa sozinho enquanto saíam de férias, provavelmente eu nem teria conhecido minha tia, e nem teria recebido dinheiro. Então, de certa forma, eles são responsáveis por isso. Ela nunca me tratou com bondade ou respeito, então é muito estúpido da parte dela esperar que eu compartilhe o dinheiro com ela agora. E estou certo de que meus pais sempre cuidarão dela. Não posso dizer o mesmo de mim, então definitivamente preciso do dinheiro mais do que ela. Nem sei por que estava considerando dividir com ela ou tendo dúvidas se estava fazendo a coisa certa. Acho que estava muito emocional, mas pensei sobre isso e não preciso me sentir mal pelo que estou fazendo. Eles nunca se sentiram e é justo que eu aja exatamente como eles. Faz 3 dias desde minha postagem e estive arrumando tudo. Amanhã, à tarde, o pai do meu amigo estará aqui com sua caminhonete e eu irei embora e realmente não posso esperar. Atualização 2. Então, muitas coisas mudaram na minha vida desde minha última atualização e é louco pensar que foi apenas 4 dias atrás. Eu nem sei por onde começar, mas acho que um bom lugar para retomar seria onde parei. Então, disse que ia me mudar da casa dos meus pais e fiz isso no dia seguinte após fazer a postagem. O pai do meu amigo veio me buscar e me ajudou a mover todas as minhas coisas. Obviamente, não tive que levar nenhum móvel comigo, foram apenas caixas. Meus pais viram tudo acontecer, mas não fizeram perguntas. Alex nem se deu ao trabalho de sair do quarto dela. Ela só apareceu uma vez, viu o que estava acontecendo e depois voltou para dentro. Depois que movemos a última caixa, eu estava prestes a sair sem nem me despedir, porque estava certo de que ninguém realmente se importava. Mas antes que eu pudesse sair pela porta, minha mãe me parou e perguntou para onde eu achava que estava indo. Então eu disse a ela que, nos últimos dias, ninguém da família tinha falado comigo e todo mundo gostava de fingir que eu não existia. Agora eles não precisavam mais fingir. Eles poderiam ser totalmente eles mesmos em casa e me esquecer no verdadeiro sentido, porque eu estava me mudando. Não deveria ser uma surpresa para eles, pois ela mesma havia dito que se eu não dividisse o dinheiro com minha irmã, eu não teria mais um lugar nesta casa. Como decidi que não ia dividir o dinheiro com ninguém, pensei que era melhor eu sair por conta própria do que ser expulso. Meus pais me disseram que eu estava sendo estúpido e que essa arrogância ia passar assim que eu percebesse que 50 mil dólares não eram suficientes para viver no mundo por conta própria. Eu simplesmente ignorei isso e saí, e eles não tentaram falar mais comigo. O pai do meu amigo, por acaso,
foi muito mais compreensivo do que meus próprios pais e me disse que tudo ia ficar bem. Durante a viagem até a casa dele, eles me acomodaram no quarto de hóspedes e é onde estou ficando. Meu amigo sempre foi um cara incrível e sua família é a razão. Todos são apenas gentis e doces, e ao vê-los percebo que é assim que as famílias devem ser. Então estou feliz em morar com eles até a hora de ir para a faculdade. Mas isso não foi tudo o que aconteceu nos últimos dias. Também consegui descobrir a verdade sobre a visitante que tivemos, e ainda estou lutando para lidar com isso. Acho que mencionei várias vezes que a mulher que nos visitou se parecia estranhamente com minha mãe e já suspeitava que ela poderia ser uma irmã que não conhecíamos. E suponho que eu estava certo, porque na noite passada ela me contatou nas redes sociais e me disse um monte de coisas sobre as quais honestamente não sei o que pensar. Aparentemente, ela é a irmã mais nova da minha mãe, mas foi expulsa da família porque engravidou quando tinha 19 anos. E bem, vocês provavelmente já adivinharam quem são os filhos dela. Sim, somos nós. Alex e eu somos os filhos dela, mas como ela tinha apenas 19 anos e ainda estava na faculdade, os pais dela a obrigaram a nos dar para adoção. E na mesma época, meus pais começaram a tentar ter um bebê, mas estavam tendo dificuldades para conceber. Após uma reunião familiar, foi decidido que minha mãe adotaria seus filhos, mas a condição era que meus pais só queriam uma criança e queriam uma menina. Foi então que minha mãe biológica se impôs e disse que seus filhos iriam para o mesmo casal de pais, ela não ia nos separar. Meus avós convenceram meus pais a nos adotarem ambos. Durante os primeiros meses após a nossa adoção, minha mãe biológica continuou nos visitando, mas acho que minha mãe não estava mais bem com isso e disse aos seus pais que queria que ela parasse de nos visitar. Minha mãe alegou que seria confuso para nós termos duas figuras maternas enquanto crescíamos e disse que seria melhor para ela ficar longe da nossa família até que minha mãe estivesse bem em ter ela por perto. Meus avós decidiram que minha mãe estava certa, então disseram à minha mãe biológica para ficar longe até que minha mãe estivesse pronta para permitir que ela tivesse uma relação conosco. Isso levou a uma grande briga e elas não se falaram por vários anos. Finalmente, ela retomou o contato com seus pais no início deste ano e suponho que meus avós mudaram de ideia, então deram a ela nosso endereço e foi assim que ela nos visitou. Alex e eu temos 18 anos agora, então ela achou que seria o momento perfeito para começar a construir uma relação conosco e talvez eventualmente pudesse nos contar a verdade. Mas depois que ela me conheceu e percebeu como estava sendo tratado pela minha família, percebeu que havia cometido um erro ao permitir que minha mãe adotasse seus filhos, especialmente quando ficou óbvio para ela que minha mãe estava apenas interessada em criar sua filha. Então, ela definitivamente nos adotou, mas só aceitou Alex e não a mim, e se sentiu responsável por isso. Então ela me contatou e sentiu que era seu dever me contar a verdade, porque ninguém mais ia fazê-lo. Já se passaram várias horas desde então e ainda não consegui lidar com isso. Eu nem sei o que pensar sobre isso e não contei a ninguém, nem mesmo ao meu amigo com quem estou vivendo neste momento. Escrever isso aqui me ajudou a pelo menos dizer em voz alta uma vez, mas ainda não sei o que fazer com essa informação. Não respondi à mensagem dela, mas ela pode ver que eu a li. Acho que isso explica muitas coisas, mas Deus, eu nem sei o que sentir mais. Estou apenas entorpecido, confuso e perdido. Mas, de qualquer forma, não é como se o mundo tivesse parado por causa dessa revelação e eventualmente terei que fazer algo a respeito. Eu só não sei o que, mas vou resolver isso e tenho certeza de que os comentários aqui também serão úteis. Atualização 3. Ei, então, 2 semanas se passaram desde que recebi aquela mensagem da minha tia-mãe. Para ser honesto, ainda não tenho certeza de como chamá-la. Ela se apresentou como alguém que deveria ser minha tia, mas agora de repente é minha mãe. Também tenho que dizer que até ela é uma mãe melhor do que a que me criou. De qualquer forma, demorei para responder a mensagem dela e respondi apenas 3 dias atrás. Eu disse a ela que havia muito a discutir, então gostaria de me encontrar pessoalmente, mas estava aberto a ter um relacionamento com ela. Eu já havia perdido a família que achava que tinha, não poderia fazer mal dar uma chance a ela. Todos cometeram erros, e ela cometeu um quando tinha 19 anos. Não posso culpá-la por isso. Não contei a Alex ainda porque não acho que seja meu lugar dizer nada. Acho que nossa mãe precisa contar a verdade para ela agora. Qual mãe diz a verdade? Mas não sei. Tudo o que sei é que em alguns dias vou me encontrar com minha mãe biológica e vamos tentar consertar nosso relacionamento, porque ela voltou para ficar e não vai a lugar nenhum. Na verdade, estou meio ansioso por isso, só espero que corra bem. Estou torcendo para que dê certo.
Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.